telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Bom, como os senhores que já nos assistem devem saber, esses programas são parte de uma espécie de uma campanha de conscientização que a nossa Sociedade de Psicanálise Integral, ou Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, está desenvolvendo. Aliás, a Associação Stop a Destruição do Mundo, ela é uma coligada a essa sociedade científica que estuda as causas psicossociopatológicas dos problemas do ser humano e da destruição do nosso planeta. Então, na verdade, muitas pessoas pensam, o que está errado com as leis? Então, as leis estão erradas, as leis econômicas são injustas. O que está errado com a ciência? Então, devemos produzir transgênicos ou não? O que está errado com a organização das cidades, na educação do ser humano, no direito penal, nos seus hábitos? Enfim, o que está errado com o ser humano que, ano após ano, ele está mais doente, mais infeliz, mais violento, mais viciado em drogas, mais deprimido, mais problemático? Então, o que nós verificamos, e que Norberto Kepp verificou nas descobertas, nas pesquisas que ele fez sobre a vida do ser humano, sobre a psique do ser humano, é que não adianta a gente mudar leis, por exemplo. Então, o sistema comunista tentou, mas falhou. O sistema capitalista, então, é o único que resta para a opção. Então, deveríamos talvez tentar mudar um sistema econômico. Não, o problema não é esse. O problema não está no rico, porque ele é rico. Não está no poderoso, porque ele tem poder. Não está no pobre, porque ele é oprimido ou invejoso. Não. O problema está no interior do ser humano, de cada um de nós, de ser humano sem exceção, de raça, de religião, de cor, de idade e de posição social e econômica. Essa semente do mal, da patologia, reside no nosso interior, de todos nós. E é somente através da conscientização dessa problemática é que nós vamos corrigir as leis que estão erradas, os sistemas, as filosofias e, enfim, todos os vícios e os problemas que assolam a nossa humanidade. E é isso que nós fazemos aqui na nossa programação e gostaríamos que os senhores cooperassem nesse movimento de conscientização para que a nossa humanidade possa ter uma vida melhor. Dr. Kepp. O nosso estudo, a gente chama trilógico, é justamente para entender o que acontece com o ser humano. Esse estudo sério começou com Mesmer, com principalmente Freud, Sigmund Freud. Ele queria entender a causa porque o ser humano ficava doente. E quando fala ser humano doente, não é só a doença orgânica, a doença do corpo. Quando fala que o ser humano pode ficar doente, é principalmente a doença que a gente pode dizer do espírito, da alma, conforme o meu livro, A Medicina da Alma, que trata dessa questão. E essa doença chamada da alma, da vida espiritual, é que praticamente cria todos os empecilhos para o ser humano ter uma vida normal, feliz, uma vida, vamos dizer, equilibrada. Então, Freud, vendo isso, enorme gênio que a humanidade teve, ele começou a notar que a maior parte da problemática do ser humano não era conhecida por ele. E até agora, o ser humano, ele não conhece toda a conduta dele. Mas o Freud dizia o seguinte, que a maior parte do que o ser humano faz, a maior parte do que ele pensa, do que ele sente, é praticamente inconsciente, assim inconsciente no seu interior, que o ser humano não percebe. Então essa parte inconsciente ruim é que leva o ser humano a cometer os males, não só para si próprio, como para o semelhante e na vida social. Eu fiz um estudo sobre a questão do conhecimento, De onde que vem o conhecimento? Se de fato o ser humano não sabe o que ele faz ou não. Veja o cartaz aí.
Eu pus lá, processo de conhecimento. Em primeiro lugar, o que o homem pensa já está anteriormente em sua mente. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que quando a pessoa conhece algo, já está na consciência dele. Então, Freud dizia que vinha de algo que ele não sabia. Mas nós dizemos o seguinte, que o ser humano, ele esconde tudo. Ele esconde as más intenções, esconde o verdadeiro conhecimento que ele já tem na mente dele e que é uma questão de despertar. Quando Platão, né, falava do mundo das ideias, né, que o ser humano estava lá no, vamos dizer, naquele reino lá divino, depois, através do nascimento, a alma dele vinha ao corpo, não é bem assim. Mas, de uma certa forma, ele quis dizer o seguinte, que o conhecimento vem pela própria estrutura psicofísica do ser humano. Que assim como, por exemplo, na consciência moral, né? O indivíduo sabe que ele tem que praticar o bem e evitar o mal, o processo do conhecimento é a mesma coisa, que ele tem que conhecer e não negar o conhecimento. Então, nessa sentença eu mostro que o ser humano, ele já tem, vamos dizer, uma sabedoria infusa. Todos nós temos o mesmo nível de inteligência, temos, vamos dizer, um nível enorme de capacidade, um nível enorme de talento, de genialidade até. E o que acontece? Por causa dos problemas, então, que aí o Freud começou a analisar e que uma vez ele falou a questão da inveja, e Melanie Klein continuou, Bion, e nós também continuamos nessa linha. O ser humano, por causa da inveja, então ele nega o que é mais importante na vida, que é o bem que ele tem. O ser humano geralmente é muito ingrato, né? Ele tem todo o bem que um ser humano pode ter. Ele tem uma vida equilibrada, geralmente, dinheiro e passeios e trabalho razoável. E ele nunca está satisfeito com isso. Então veja, em segundo lugar, o que eu pus lá na questão do conhecimento. Que compreender é reconhecer o que já existe na mente. Então, que o ser humano, ele nunca está contente com aquilo que ele sabe que é a grande sabedoria. Ele sempre quer fazer uma coisa diferente do que já existe. E com isso, vamos dizer, uma filosofia que é certa, ele tenta mudar. Uma maneira de pensar, ele tenta mudar. Uma maneira de sentir, ele tenta mudar. E não ficar naquela maneira de pensar e sentir certa para desenvolver. E veja lá, em terceiro lugar, que o conhecimento vem primeiro da intuição e depois do raciocínio. E, finalmente, né, lá embaixo, a experimentação científica apenas comprova se o pensamento é correto ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, atualmente, nós temos meio de ver na prática se aquilo que o ser humano pensa está certo ou não. Esse é o valor da ciência. A ciência não é para criar uma nova maneira de pensar, não é para criar uma nova maneira de crer. A ciência é para ver se aquilo que o ser humano acredita, se aquilo que o ser humano pensa é certo ou não. Então, o que acontece com a descoberta do Freud, né, que nós seguimos a questão da inveja, é que o ser humano, por causa da inveja, então tudo aquilo que ele recebeu gratuitamente da divindade, ele nega. Por quê? Porque ele tem inveja do que é bom. Ele tem inveja de ser grato. Quer dizer, a inveja é uma maneira de evitar a gratidão. E gratidão é amor. Quer dizer, o ser humano é um ser muito ingrato. Então, ele, não tendo essa percepção, né, essa consciência,
Ele não consegue gostar da vida, não consegue se acalmar, não consegue ter saúde, não consegue organizar uma sociedade boa. Então veja uma sentença que eu pus. O bem aparece claramente, né? Mas o mal é encoberto. Quer dizer, geralmente o bem é claro para o ser humano, ele sabe o que é bom e o que é mal. Como na questão da consciência moral, o que é certo, o que é errado. O ser humano sabe, mas, no entanto, ele não fica naquilo que é bom. Ele sempre coloca a inveja dele, coloca a soberba, coloca a arrogância, coloca a gula, coloca a luxúria, coloca os problemas na frente e, com isso, ele impede de seguir o que é bom, né? E a sociedade também. Então, aonde que chegou esse problema? Veja, um autor famoso, Werner Karl Heisenberg. Ele era da Alemanha, né? Ele cometeu um grande estrago na ciência, colocando o princípio da incerteza, como se a verdade fosse incerta, como se a incerteza fosse a base de toda a civilização. Como o Descartes, né, falou. O Descartes diz, duvido, logo eu sou. Colocou a dúvida, né? E colocando a dúvida, ele colocou ou não. Os senhores notem que a pessoa que é muito doente, ela fala não, não, não para tudo. Até fala que ela é do contra. Quer dizer, uma pessoa que é do contra, que acha que tem que colocar dúvida para chegar à certeza, é um indivíduo muito doente. Agora, nas universidades, né, seguindo Descartes, vamos dizer, é moda, né? Colocar dúvida em tudo. Diz uma coisa, duvido. Diz outra coisa, duvido. E cada vez que o indivíduo coloca dúvida, ele não apenas distorce a verdade que ele sabe, mas ele distorce a mente dele. Ele estraga a mente. Porque ele, sabendo de uma coisa, ele não pode negar aquilo que ele sabe. E a ciência chamada indutiva, então, dá opiniões díspares, né, incríveis. Que, por exemplo, o animal começou há 360 milhões de anos. Isso é uma piada, né? A gente já volta, né, cara? A trilogia é uma ciência que pode ajudar incrivelmente os jovens. Talvez as pessoas que sejam mais beneficiadas com esse trabalho são justamente os jovens. A juventude, ela precisa perceber o processo de inversão da vontade. O jovem, ele não percebe que muitas vezes as vontades dele, os interesses dele são justamente por tudo aquilo que vai lhe prejudicar, que a vontade está invertida. Então o estudo, o trabalho, eles veem como uma coisa careta que vai beneficiar os pais, que vai beneficiar os professores, e não que, se eles se opõem a isso, eles estão prejudicando a eles próprios. E que essa vontade de fazer nada, de alienar-se, de tomar drogas, de fazer arruaça, de ficar só na internet, que justamente esses desejos são a vontade invertida, que não é a verdadeira, natural, original vontade do ser humano. Que o jovem, por essa inversão, ele é o principal inimigo dele mesmo. Outro ponto que é importante a juventude perceber é o problema da projeção. É muito comum o jovem dizer que os pais o censuram, que os professores o censuram, que a sociedade censura. Ele não percebe que ele está projetando nos pais, na sociedade.
toda a censura que ele faz a ele mesmo, como ele não se aceita, ele é severo consigo mesmo quando ele erra, como ele tem um critério assim de perfeição super elevado. Então muitas vezes uma moça é bonita, ela tem um corpo quase perfeito e ela só fica na crítica, não aceita, se rejeita. E faz uma repressão à sua espontaneidade, tem vergonha de falar com os amigos, é inibido, é tímido. Então o problema de censura mesmo que o jovem tem é ele com ele mesmo e que ele projeta no exterior. Então o que acontece? Ele cria brigas, ele cria assim atritos, rompe com aquelas pessoas que vão poder mais ajudá-los, pensando que justamente o impedimento para a felicidade deles está nos outros e não que isso são bloqueios que ele tem dentro dele e que ele não percebe. Outra coisa muito importante para a juventude perceber é o problema da patologia social. O jovem, ele nota que tem alguma coisa muito errada na sociedade, um aspecto de máscara, de hipocrisia, e ele está certo. Agora, como fazer para superar esse problema? É atacando? É se opondo? É afrontando? Ou é ele percebendo a manipulação que o poder econômico social faz dele mesmo? Por exemplo, que o jovem pensa que se ele consumir drogas, se ele beber álcool, cerveja, uísque, que ele está sendo livre, que ele está se libertando das pressões sociais, das proibições. E justamente o contrário. É justamente quando o jovem se droga, quando ele bebe, que ele está se escravizando aos indivíduos que lucram, que têm um enorme lucro com drogas e com bebida e com cigarro. E também porque, através desses elementos, o jovem vai perdendo a consciência, o senso crítico. Ele vai simplesmente se tornando mais uma vaca na boiada. Ele faz exatamente o que os poderes querem sem ele ter percepção disso. Ele se destrói como os poderes econômicos sociais querem que ele se destrua. A estrutura social patológica, ela não quer uma juventude consciente, crítica, pensante e construtiva. Eles querem jovens que sirvam aos interesses deles, que sigam aquilo que está na internet, aquilo que está na televisão e que são todos valores impostos por essa estrutura. Então, quando você for se drogar, quando você for beber, pensa duas vezes. Você está se libertando ou você está se escravizando? Então, muitos conceitos da trilogia são justamente tudo aquilo que um jovem precisa ter para ele se desenvolver, para ele florescer na vida dele, ter saúde e realização. Isso que você falou, Cláudia, é muito importante, porque o que acontece é de tanto o ser humano não cuidar do problema da parte neurótica dele, porque notem que ultimamente fizeram um desprestígio a cada um desses grandes gênios, né? Por exemplo, Freud, ninguém mais aceita a orientação assim psicológica de que qualquer doença venha da vida psicológica do ser humano. Quer dizer, Freud cometeu esse erro, né? Então é uma piada pensar que, por exemplo, a questão sexual, como hoje é levada, é que vai resolver a problemática da humanidade. Então incentivam os jovens, né, como a Cláudia falou, a uma vida dissipada, quer dizer, ensinam aos jovens beber, fumar, namorar, ter sexo. E aí, né? Quem que vai educar as crianças que eles tiverem, né? Vai ter que ser os adultos, porque inclusive tiraram os empregos, né? As multinacionais, o sistema, como a Cláudia falou, econômico-social, ele está fazendo um cerco, né? E tirando do povo, não fazendo uma globalização, mas fazendo uma particularização. Então, cada vez mais tem pessoas com mais poder econômico, por quê? Porque as empresas estão entrando assim, em conjunção uma com outra, estão se unindo e tirando, usando até robôs e meios mecânicos, tirando o trabalho do ser humano.
Então a gente pode dizer o seguinte, que daqui a pouco o ser humano não vai ter como sobreviver através do emprego. Então como é que vai ser? Tem que tirar, inclusive, o valor do dinheiro, né? Então tem que fornecer, eu sempre falo isso na televisão, no rádio, o ser humano tem que ter os 3 elementos fundamentais da vida de graça. O que, por exemplo? Alimentação básica, né? Não uma alimentação lá muito superior, e caviar, coisas assim de graça, champanhe. Mas vamos dizer, o arroz e feijão, o básico, de graça, como fala aqui no Brasil. E depois, o que devia ter de graça? A vestimenta básica, né? O ser humano terno, a mulher o vestido, para não ter que gastar todo o dinheiro nisso. E depois o teto também, de graça. Agora, o restante, então, o ser humano, se quisesse melhores carros, melhores casas, e uma melhor condição de vida, então ele iria conseguir com o trabalho dele, com o esforço dele. É a isso que a humanidade está agora seguindo. E não vai ter outra saída a não ser essa. Agora, veja que até na ciência, nisso que chamam ciência atualmente, e quiseram fazer uma ciência retirando a verdade de fatos. A verdade não vem do exterior, compreende? Assim como a neurose não vem do exterior. O problema que o ser humano tem não é por causa da educação dos pais, não é por causa de questões sociais, né? Que a sociedade é que deforma o ser humano, como Jean-Jacques Rousseau falou, né? Que o ser humano nasce bom e a sociedade perverte. Não é por causa só de bactérias, de bacilos. O ser humano, ele é doente porque o interior dele é doente. E agora isso está sendo muito difícil do ser humano aceitar. Esse é o ponto X da questão. Por exemplo, eu já tenho comentado várias vezes a tendência de pessoas fanáticas, de pessoas assim, muito dadas, aceitas às sociedades ocultas, de querer que todo mundo siga a cartilha deles, né? E se não seguir, mata, como aconteceu com Joana d'Arc, né? Que foi eliminada, foi queimada, porque não seguia aqueles padrões neuróticos daquele grupinho de religiosos daquela ocasião. E como aconteceu com Giordano Bruno também, que ele não podia ter uma ideia diferente do que os outros tinham. Como acontece agora com os criminosos, que eles matam, que têm pena de morte, que eles prendem, que eles eliminam da sociedade. Quando o senhor fala em seitas, Sei. em orientação de seitas, eu acho que o público não tem muita noção. Acho que eles pensam que seita, doutor Kep, é aquilo que tinha lá na América Central, o Jim Jones, ou então a cientologia, ou então alguma coisa ou outra, que são esses grupinhos assim místicos. Eu acho que quando o senhor fala em seitas, né, e seitas que controlam os indivíduos, o senhor está falando seitas que estão no poder, né? Na estrutura social, liderando as mídias, liderando as empresas, liderando as leis financeiras, os bancos, as escolas, as academias, né? E no interior de cada pessoa também, né? No interior de cada pessoa, O ser humano é muito intransigente. Então, o nosso trabalho é no sentido de o ser humano ser transigente, compreende? Do ser humano ser tolerante. Então, se a pessoa não pensa conforme a direção de um país pensa, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que há uma década atrás não podia falar em comunismo, que eles tinham horror, que pensavam que o comunismo que ia acabar com aquele país. Agora falam na questão das pessoas que provocam o terrorismo, né? Que os terroristas, e não querem ver esse terrorismo dentro de cada pessoa,
principalmente daqueles poderosos que fizeram guerra lá em Iraque, levando o terrorismo para lá, e que fazem terrorismo à torta e à direita. O ser humano no interior é muito mal intencionado. Agora, por que nem todos carregam, por exemplo, más intenções, né? Fazem desordens? É porque eles se seguram. Então, virtude é isso. O grupo muito grande de pessoas que tendo uma intenção, tendo más ideias, maus sentimentos, se seguram, compreende? Não há diferença entre nós e um criminoso, entre nós e um assaltante, entre nós e um indivíduo mentiroso, entre nós e o intrigante. A diferença é essa, a questão da vontade do ser humano se segurar e tentar ser bom. A coisa mais difícil que falta no mundo é isso, é a vontade de ser bom. Quer dizer, mesmo agindo contra a vontade, né, Dr. Kepp? Segurar as vontades e contra a vontade ser bom. Por exemplo, se os senhores verificarem, quantos que dão uma gorjeta generosa para garçons, para pessoas na rua, para aqueles que trabalham, quantos que pagam bem, que tentam ajudar, que tentam até na conversa, né, levar paz, levar tranquilidade para os outros. Então, isso que eu falo, que o ser humano precisa conscientizar que a parte ruim dele é sempre a predominante e que a sociedade humana, 90% do que faz é ruindade. E sem ver isso, não vamos dar um stop à destruição do mundo. Até a semana que vem. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.